Então, Que a gente associa inicialmente o zumbido a algum problema específico no aparelho auditivo, né? Por exemplo, eu tive uma experiência parecida na minha casa, da minha filha que teve inflamação e aí tinha o zumbido. Mas como você está relatando questões cardíacas, questões de alimentação, então é importante ter essa associação de especialidades para conseguir tratar esse zumbido, mas assim, tratando isso, a pessoa consegue reduzir ou tirar de uma vez ou acabar com o zumbido? É possível? Amenizar, né? Então, assim, ó, é um ótimo exemplo da sua filha. Então, ela estava com o zumbido na orelha, mas ela tinha uma infecção. Então, o que aconteceu? Foi dado uma dipirona. Então, foi tratado uma consequência, mas a causa era uma infecção do Tanto que zumbido. nesse caso, eu levei no otorrino, né? Aí teve que fazer todo o tratamento, tava com perfuração de tímpano, enfim, mas o que ele orientou foi, depois que acabar a infecção, o zumbido vai sumir, foi o que aconteceu, né? Mas então há situações que ele não some totalmente. Quando existe a perda auditiva junto, e dependendo do tempo que esse paciente procura para fazer um diagnóstico e uma reabilitação, aí as chances de sucesso são diminuídas. Né? Então, sempre é a intervenção mais precoce possível. Então, o melhor é o quanto antes procurar ajuda. Um otorrinolaringologista é o primeiro médico que tem que ser consultado. E aí ele solicita o exame de audição e junto com, temos um outro exame também que chama acufenometria, que a gente mede a intensidade e a frequência desse zumbido, porque uma das terapias que o fonoaudiólogo faz é colocar o aparelho para amenizar o zumbido. Na verdade, como funciona? O aparelho capta o som de fora, amplifica e leva para dentro do ouvido, de forma que ele mascara esse zumbido. Então, a gente trabalha a habituação. O paciente tem que se acostumar. O ruim não é o zumbido, são os impactos do zumbido na vida do paciente. Né? A pessoa não consegue dormir. Não consegue. Mas é muito interessante também, porque eles dizem assim, à noite meu zumbido piora. Mas não é que o zumbido piora, é porque à noite vem o silêncio da noite. Então não está sendo mascarado, ele já saiu do trabalho, já está procurando relaxamento e entra no quarto, vem o zumbido. E aí existem algumas outras formas também, porque o aparelho auditivo, ele só traz resultado se ele for usado 8 horas por dia. E o paciente não pode dormir com o aparelho. Né? Aí vem o zumbido. Então, tem alguns aplicativos no celular que a gente indica, que são músicas relaxantes. Existem travesseiros que o paciente deita e escuta. Tudo com estudo, tudo protocolado, tudo com indicação. Né? Isso. Uma fonte de água, aquele barulhinho da água caindo ali do lado da cama dele, no criado, para tirar a atenção do zumbido. Então, para causar o relaxamento. É quase assim uma reeducação para ele conseguir tentar levar uma vida normal com o zumbido, né? Você estava me falando antes da gente começar a gravar, São Paulo é a cidade que tem o maior número de diagnósticos de zumbido, de casos? Por que então, isso? Olha, no Brasil, no mundo, são 200 milhões de pessoas com zumbido. No Brasil, nós temos 22% da população. Em São Paulo, é a maior cidade no mundo, com 15% da população, maior índice de zumbido. Eu acredito que seja pelo ritmo de trabalho, de estresse, da rotina das pessoas na cidade grande, né? Eu acredito porque está muito ligado ao emocional. Então, por que umas pessoas sentem mais, outras menos? Porque ele está ligado com o sistema límbico, que é o sistema que regula as nossas sensações, as nossas emoções. Então, em São Paulo parece que as pessoas são mais tensas, preocupadas. Então, esse estudo partiu por aí.
E Nova York também está com alto índice de aumento de zumbido após a pandemia. Porque as pessoas estão mais estressadas, apertando os dentes, estão... Então, está tendo muitos estudos agora pós-pandemia do zumbido por causa dessa tensão do emocional. Na verdade, o emocional é o nosso equilíbrio, né? É tudo, é fundamental para a nossa saúde em todos os sentidos. A gente pensa em zumbido assim até como algo enlouquecedor, né? Tem casos assim que pessoas que ficam em alto grau de depressão ou até tentam suicídio por conta dessa perturbação que o zumbido traz? Pode trazer? Sim, tem até muitos casos de suicídio. O psiquiatra é fundamental. E eles chegam na clínica falando, me tira isso aqui que eu vou morrer, me tira, não sei o quê. Então, assim, o paciente com zumbido tem que ser dado um tratamento especial, porque é muito perturbador, né? Imagina, você está lá com som, só que só você escuta, só ele escuta, e eles falam, escuta aqui, ó, chega aqui perto, você não é possível que você não está escutando. E o som do zumbido, ele é muito baixinho, ele chega no máximo em 10 dB. Isso aí não é nem a metade de um sussurro, né? Mas para ele é altíssimo para o paciente. É um som... Imagine, nada. Isso é algo, pra gente que é leigo, é algo novo, né? Vanessa, pra gente encerrar, assim, o que você orienta, o que você aconselha, então, as pessoas que estão aí nessa fase, primeiro, né? Estão percebendo, iniciando essa sensação de zumbido, as pessoas também que, né, acho que é bom reiterar os cuidados para quem usa aparelho, nesse tempo que a gente tem que usar máscara, né, precisa aprender a falar um pouco melhor. Eu queria que você desse assim um aconselhamento final aí para né, e procurar ajuda, né, gente? O mais cedo possível, né? Realmente a gente está numa fase muito importante desse mundo novo, né? Então eu sempre falo e sempre observo nas pessoas. É o carinho, a atenção que a gente tem que ter com o outro, nos colocarmos no lugar se nós estivéssemos com essa deficiência auditiva, né? Então vamos falar pausadamente, olhar para as pessoas, chamar a atenção, não ficar chamando de costas, falando ao mesmo tempo. Sabe, são atitudes muito pequenas que são muito relevantes. Então, se a gente tem um parente em casa que está atendendo o telefone, não está escutando, aumento da televisão, você pergunta uma coisa e responde outra, está fugindo de convívio social, vamos ficar alertos. E um outro estudo também fala que a falta de audição é uma porta de entrada para o Alzheimer. Então, como que a gente estimula a nossa cabeça? Através da memória, da atenção, né? E isso, se nós não tivermos atenção, como que a gente vai ter essa informação? Então, assim, várias demências estão relacionadas com a falta de audição. Então, hoje, geriatras, neurologistas, psiquiatras, todos estão bem atentos à falta de audição. É todo um conjunto, né? É todo um conjunto. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Espero que a gente tenha ajudado muita gente aí. Eu agradeço. Você tem rede social? Tem divulgação de trabalhos? Aproveita, vamos fazer. O meu Instagram é Fono Vanessa C. Moraes. Isso. Tá. Então, Fono Vanessa com V. Com V. Isso. Lá eu falo bastante das dicas, de falar com o deficiente, que ótimo. É muito bom. Deixar o convite aí para o pessoal acessar. Muito obrigada. Obrigada a você. Nós conversamos então com a Vanessa Moraes, repetindo aqui para você o Instagram dela, Fono Vanessa C. Moraes. Tratamos desse assunto porque novembro tem duas datas importantes. Dia 10 foi o dia de prevenção à surdez. E nós não falamos aqui no começo, né? Mas é também o mês, novembro é o mês laranja de prevenção e
orientação em relação ao zumbido. Então, se você conhece alguém que tem esse problema, alguém que esteja passando por esse problema e ainda não procurou ajuda, envie essa entrevista. Ela está disponível no nosso canal do YouTube e nos sites RDTV e RD News. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.